Olha só, eu não vou pregar hoje, eu quero compartilhar com você algo que está no meu coração, não é de agora, eu penso que é algo que já está há um tempo, e talvez isso já esteja se refletindo no que a Igreja Vida é, no que a Igreja Vida tem se tornado. Vou falar que não é uma pregação, porque eu vou quebrar alguns protocolos para você que está me acostumada a ouvir aos domingos, né? Então eu já quero falar que não é uma pregação para que você não se perca junto comigo. Bom, eu sou filho de pastor, como a maior parte de vocês sabem. Meu pai, pastor Joselito, Roberta, minha mãe. E eu cresci no ambiente da igreja, eu cresci no ambiente de fé. Eu costumo dizer que as minhas brincadeiras era rebatizar as crianças depois que meu pai terminava o batismo, né? Geralmente batizava numa chácara, aí os irmãos saíam tudo e iam embora, aí as crianças pulavam, né? E aí eu imitava meu pai, então eu pegava a criança e falava, agora eu vou te batizar, né? E segurava e falava, agora você vai ver Jesus, você fica aí, e aí ficava segurando a criança, tudo. Uma das coisas que eu mais gostava de fazer era culto de Santa Ceia. Quando terminava, todo mundo ia embora, eu sempre ia para a cozinha da igreja, que sobrava um monte de pão, um monte de suco Del Valle, né? Como a gente não crê em transubstanciação, não tinha problema, a gente podia tomar, porque continuava sendo suco. Então, assim, eu cresci nesse ambiente da igreja, esse ambiente de fé. Vi muitas coisas boas, vi, assim, pessoas pregando, participei de muitos acampamentos, de muitos retiros. Vi muita coisa ruim também, vi o jogo sujo da religião, vi pessoas que usam a religião por causa de planos de poder pessoal, vi gente que passa em cima de gente por causa de cargo, por causa de ambições pessoais, vi muita forçação de barra de espiritualidade, de mover do Espírito. Tinha o mover do Espírito às vezes tinha o mover do homem, e às vezes o mover do diabo, tudo no mesmo culto. E vi muito isso também, muita forçação de barra, vi muita competição de cargo na igreja, de cargo, de título. Esse aqui é o fulano, esse aqui é o ciclano, esse é o membro, esse é o diácono, esse é o presbítero, esse é o bispo, esse é o apóstolo, esse é o vice-querubim ungido, esse é o quarto da trindade. E as pessoas se apegando a essas coisas. O que mais que eu vi? Vi os pobres sendo esquecidos no meio dos projetos de riqueza das lideranças, gente pobre dentro da igreja, dando o seu dízimo com fidelidade, enquanto abria mão de prazeres seus para dar o dízimo para pessoas que não administravam bem as finanças da igreja, que não revertia isso para pobres, que não revertia isso para vulneráveis, que não se preocupava mais com os meandros da cidade que ninguém vê, que ninguém se importa. Vi muita coisa assim, vi a religião ser tratada como negócio, vi igrejas sendo abertas por causa de plano de poder, de perpetuação de nome. Então assim, a gente vê essas coisas, vi a igreja se politizar, ou se ideologizar, melhor dizendo. Vi a igreja se tornar de direita em alguns lugares, vi a igreja se tornar de esquerda em outros lugares. Vi gente sem preparo nenhum pregando, vi gente desfazendo a importância da reflexão, da produção teológica, do esmero teológico. Vi gente dizer que a teologia não é importante, que teologia esfria a fé. Então assim, a gente vai vendo, e eu sei que eu não vi sozinho, não é verdade? Quem viu comigo essas coisas? Vi a pregação se tornar humanista, ser centrada no homem, não ser mais pregada para a glória de Deus, não ser mais pregação expositiva. E aqui não estou falando do método verso por verso, mas expositiva no sentido de emanar o conteúdo e o peso da autoridade da Escritura. Vi o modelo da igreja ser mais importante do que a própria autoridade da Escritura. Vi a tradição religiosa ter mais valor do que os princípios de espiritualidade saudável. E vi a cidade se tornar um simples celeiro de nós pensarmos mais engrenagens para a nossa
complexa estrutura de perpetuar o nosso nome, a nossa denominação, o nosso poder. Eu vi muita coisa, e eu posso dizer para você que eu estou cansado disso. Eu estou cansado da religiosidade, eu estou cansado dos modelos de igreja que dão certo, modelo A, modelo B, modelo C. Eu pouco me importo com esses modelos. Estou cansado de pessoas que se vendem pelo pragmatismo. O pragmatismo é você estar em busca daquilo que dá certo e não daquilo que é o certo. Então eu tenho visto a igreja, principalmente nos últimos anos, levantar muitos altares ideológicos, políticos, e se vender, e olhar para a sua membresia como público eleitoral. Cansei de negacionismo, não apenas de pandemia, mas da realidade do mundo. Cansei de sermos um gueto, onde nós olhamos para a cidade como nós contra eles, principalmente numa perspectiva de nos sentirmos superiores, de nos sentirmos maiores, melhores, super espirituais. Aliás, essa palavra super espiritualidade, para mim também é algo que me irrita. Gente que se orgulha da sua espiritualidade, gente que se orgulha dos seus dons, dos seus talentos, da sua capacidade, dos seus contatos, das suas articulações dentro da cidade, sejam com políticos, com deputados. Também ninguém se importa com isso, ou não deveria se importar. Cansei de ver alguns jovens pastores da minha idade olharem para o ministério pastoral como uma oportunidade de ser um digital influencer. Querem pregar para multidões, mas não querem visitar um senhor e uma senhora de idade da igreja, numa tarde, porque isso não dá like, isso não tem aplauso, não gera seguidor. Cansei de ver pastores que querem palco, querem holofote, pregar para grandes multidões, mas não fazem mais visitas nos hospitais, não sepultam mais membros que morreram nas suas comunidades, não são mais acessíveis para as suas ovelhas, não caminham mais com as suas ovelhas, como alguém que casa alguém, apresenta ou batiza o filho, casa o filho, sabe, sepulta o avô e vai vivendo a vida. O pastor, no sentido mais assim, mais clássico, parece que o ministério pastoral para a maior parte dos pastores nunca é mais o suficiente, sempre tem que ser filósofo, teólogo, pensador, digital influencer, empreendedor, coach e também pastor. Então isso vai cansando a gente. Isso vai cansando, a gente vai desistindo da igreja. Mas a gente vai desistindo de uma igreja que não é a igreja da palavra. Então eu tenho um lado bom de desistir dessa igreja, porque dessa igreja eu desisti há muito tempo já também. Dessa igreja eu me considero um desviado. Eu me considero um ateu. Eu não me identifico nem com a maior parte dos evangélicos no Brasil mais. Não me identifico, não por causa de posições ideológicas, mas eu penso que o espírito da fé está tão distante de condizer com o Novo Testamento. Aí talvez você possa estar pensando assim, nossa, então quer dizer que todas as igrejas estão erradas e graças a Deus a igreja vida está certa? Não, porque o que eu vou dizer agora é muito importante também, mas tem igrejas nesse Brasil inspiradoras, existem os remanescentes, tem um povo de Deus, olha, que dá vontade de aplaudir de pé, que dá orgulho, é gente que evangeliza, é gente que prega para ninguém, para pessoas que não dá retorno, é gente que acolhe refugiado, é gente que entra na favela, é gente que prega para as pessoas ricas, é gente que está inserido nos lugares de poder, mas não se corrompe. Agora tem uma coisa, essas pessoas não são famosas, e talvez por isso que elas agradam a Deus, porque às vezes é melhor a gente continuar no anonimato, porque Deus sabe até onde a gente consegue ir sem corromper o nosso coração. Tem um provérbio que o escritor sábio diz, Deus, não me dê nem muito para que eu não me esqueça de ti, nem pouco para que eu venha mendigar e assim desonrar o teu nome. E a minha oração com a Igreja Vida, desde que ela nasceu, tem sido essa para o Senhor. Eu falo, Deus, não me dê nem para pastorear uma igreja muito pequena, para eu não acreditar no seu poder, mas nem também uma igreja muito grande para eu acreditar no meu poder. Então Deus sabe qual é o nosso limite. O Salmo 131, vou ler ele. Hoje eu estou refletindo, eu estou pensando alto com vocês. Quem está comigo? O Salmo 131, se puder projetar aí para mim. Ele diz o seguinte: Senhor, não é orgulhoso o meu coração,
nem arrogante o meu olhar. E essa parte aqui talvez ela venha derrubar a maior parte daquilo que está sendo pregado nos púlpitos hoje. Não ando à procura de coisas grandes. Não ando, eu não estou atrás de grandeza. Não estou atrás de projetos megalomaníacos. Não estou atrás de coisas para engrandecer o meu nome. Nem estou atrás de coisas maravilhosas demais. Ai, que está bonito, ó, para mim. Porque talvez o que seja grande para mim não é grande para o outro. Cada um tem o seu limite. Às vezes, para alguém cuidar de 70 funcionários, é algo que a pessoa faz com tranquilidade. Às vezes, para uma pessoa cuidar de 70 funcionários, o que vai custar dela é a sua própria saúde mental, é a sua vida. Às vezes, para alguém pastorear uma igreja de 1000 membros, a pessoa faz isso com tranquilidade. Às vezes, para outros, não dá. Então, é nem coisas maravilosas demais para mim. Como que nós temos corrido, gente, atrás de coisas assim, sabe? É uma correria, porque não é bonito alguém te ligar e falar: ei, como é que tá a correria? Não, rapaz, eu estou de boa. Imagina, você liga para alguém: e aí, pastor, eu sei que você está naquela correria. Eu falo: não, eu estou orando aqui na minha sala. Por isso que geralmente as pessoas perguntam, né? Se é só pastor, você trabalha também? Conta a história que um dia o pastor estava na sala dele assim, orando, né? O membro abriu a porta e viu assim, falou assim: você está só orando ou você está fazendo alguma coisa? Assim, é uma correria frenética, e é reunião aqui, cliente ali, e videochamada aqui, e eu preciso ir para São Paulo, e eu preciso ir para o Rio, e beleza, temos que trabalhar, a gente tem que fazer isso. Mas se a gente sentasse um pouco, fizesse uma pergunta honesta para nós mesmos, eu estou correndo atrás do quê? Esse projeto. Às vezes eu penso que às vezes até Deus olha para a gente assim, vê a gente projetando as coisas tal, e Deus pode chegar e falar: o que você está fazendo? A gente olha e fala: não, eu estou projetando aqui, o que é isso? Aí Deus fala: o que é isso? Não, Deus, isso aqui é um negócio que eu aprendi, chama visão de futuro. Aí Deus fala: poxa, que bacana, e como é que funciona? Deus, eu estou colocando aqui onde eu quero estar daqui 3, 5, 10, 15, 20, 30 anos. Deus fala: poxa, que legal, e a gente fala: e eu vou voar. Aí Deus fala assim: poxa, bacana, assim, se não for te atrapalhar, eu posso dar alguma opinião? Onde Deus está no nosso plano de futuro, nossa visão de futuro? O Brasil, talvez você já tenha ouvido isso, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a OMS. Em termos de percentual, nós somos a população que tem o maior diagnóstico de transtorno de ansiedade. Nós estamos adoecidos, a verdade é essa. Nós estamos completamente adoecidos. E eu não sei se é coincidência, mas ao mesmo tempo que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, o Brasil também é o país que mais fica nas redes sociais do mundo. Se é coincidência, eu não sei. Mas o que eu sei é que nós estamos assim, anestesiados, distraídos com os nossos planos, com aquilo que é do nosso coração. O quanto do nosso dia a gente pega e separa e fala: não, hoje isso aqui, ó, eu vou fazer isso aqui para a glória de Deus. Eu vou testemunhar o Evangelho, não, hoje eu vou visitar uma família da minha igreja, hoje eu vou no shopping, eu vou comprar um presente para alguém, hoje eu vou parar um pouco mais cedo, e eu vou ler um livro bom, que eu sei que foi indicado, de teologia. Quer saber, esse domingão eu precisava fazer várias coisas, mas eu não vou fazer, eu vou no culto de manhã ou à noite, e o decorrer do dia eu vou ler a palavra, já que eu não tenho muito tempo durante a semana, eu vou pegar esse domingo e não vou para cachoeira, não vou para restaurante, não vou fazer churrasquinho, não, eu vou no culto, e eu vou gastar o meu dia refletindo na palavra de Deus, porque eu quero ouvir a voz do Espírito Santo, eu quero ser um canal de Deus de segunda a sábado, no meu trabalho. Não, a gente não tem tempo para isso, porque no domingo, ou a gente está tentando se distrair desse inferno que a gente chama de trabalho e de vida social, ou a gente simplesmente dorme o dia todo, e se der vai no culto. Mas por que isso? Porque no fundo o que a gente tem é um plano de grandeza para a nossa vida. E assim, e perder tempo falando de Deus, falando de Jesus, indo na igreja, lendo Bíblia, lendo livrinho de teologia. Você me desculpa, mas
a times is money, eu não tenho tempo, sabe, não dá, eu preciso correr atrás das minhas coisas. E a vida vai passando, a gente vai vivendo para nós mesmos, para o nosso trabalho, aí a gente arruma filho, e aí o filho vira o mini Deus da casa, o filho, ele tem um altar na casa, todo mundo se rende à vontade dele. Você pode ver que a Glória veio de meia hoje, porque a gente se rendeu, né? A gente foi colocar o tênis e ela, não, eu quero vir de meia. Eu falei, filha, você indo na igreja, você vai de tênis, de meia, descalça, de roller, patinete, mas na igreja você vai. Então, assim, a gente vai se rendendo, vai abrindo mão das coisas e começa a perpetuar o nosso plano, a nossa visão de futuro. E o reino de Deus, se der tempo, eu vou no culto. Tem irmãos hoje que o máximo que eles conseguem fazer para o reino de Deus é ir no culto. Olha que glória é isso, que dura 1h20, e o cara chega 20 minutos atrasado. Que evangelho é esse? Mas é que essa igreja se corrompeu, e eu estou fora desse projeto. Então, só lembrando, você está fora do projeto falido, que os homens tentaram construir, porque o projeto eterno de Deus da igreja, ele está firme e forte acontecendo por esse Brasil. Essa igreja eu não desisti. Eu não desisti do evangelho. Eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Mas eu tenho para mim que um dos grandes ídolos da nossa cultura é justamente o individualismo, é o hedonismo, o viver pelo prazer. A gente é totalmente intolerante à dor hoje em dia. A gente não sabe lidar mais com decepções. Então a gente vai se fragilizando, e cada vez mais a gente está parecido com a cidade, a gente está ficando igual. Nós não temos mais voz profética, já não temos mais ímpeto espiritual. Perdemos isso. Você repara que a gente está indo para um pêndulo. A gente vem de uma espiritualidade maluca, de querer achar que o ápice da vida cristã é ter pó de pirlim-pim-pim em cima do monte. Olha aqui, minha mão está brilhando. A gente vem disso, desse universo, e aí a gente falou, isso aqui está muito longe. Aí a gente vai para o outro extremo, a gente vai virando frio, morno. Se der a gente vai, os nossos filhos não conhecem o evangelho, a gente vai terceirizando para o culto da igreja, para o culto infantil, vamos vivendo para o nosso trabalho, para a nossa família. Hoje a gente, pelo menos por enquanto, ainda tem dinheiro para poder viajar, e assim, é isso. Pastor, estou muito cansado. E é uma luta grande que hoje a gente tem só para sobreviver, sim ou não, gente? Só para sobreviver hoje é uma força humana, é algo tão forte que a gente tem que fazer só para não morrer. Fim de ano, vamos lá, resoluções para 2022, Senhor, não morrer. Se eu não morrer, tá bom. A gente anda tão ansioso. Esse Salmo 131 diz isso. Não estou atrás. Quantos membros tem sua igreja? Não importa. Quantos seguidores você tem? Que diferença faz? Quantas pessoas que são influentes você conhece? Não faz diferença nenhuma. Por quê? Porque eu não ando atrás de coisas grandes, nem maravilhosas demais para mim. Verso 2, o salmista ele continua, ele diz assim, pelo contrário, como que a gente consegue viver uma vida inteira trabalhando firme, sendo honesto nos nossos negócios, sabe? Vivendo mesmo para a glória de Deus, mas sem essa mentalidade emburrecedora da cultura pós-moderna, de grandeza, de like, de desfigurar o rosto para não parecer que envelheceu, de filtros fakes no Instagram. Todo mundo está vendo que isso é filtro. E de ir num restaurante e mostrar que você está naquele restaurante, porque aquilo ali dá status. Por que a gente está indo? A gente está sendo comprado, nós estamos nos rendendo aos ídolos dessa cultura, aos ídolos do prazer, aos ídolos da visibilidade, nós estamos servindo a Mamon, estamos nos escravizando, estamos defendendo políticos que deveriam simplesmente ser funcionários nossos.
Político não é time de futebol, irmãos. Ou não deveria ser. Eu fui num jogo na cidade de Rio Claro, um clássico, Velo Clube Rio Claro, e fui assistir esse jogo. Tinha até VAR para você não, tá? Para você ficar esperto. E aí eu vi que uma torcida organizada tinha uma faixa. Qual era o nome? O que estava escrito? A cidade tem dono. Eu falei, nossa. Tinha 23 pessoas na torcida organizada. Eu falei, rapaz, a cidade está bem, né? 23 pessoas que são os donos da cidade. O que está acontecendo com a gente? Que a gente está se rendendo a esse jogo de tentar eleger alguém que representa o nosso espírito, que representa o nosso modus operandi, a nossa fonte existencial está lá, alguém que me representa, os meus valores, seja de qual for. O que aconteceu com a gente, que a gente está fazendo carreata para político? A gente está brigando com gente da nossa família por causa de gente que nem sabe que a gente existe, e que é tudo fachada, é tudo mentira, seja em qual lado for. Ninguém tem esse espírito ideológico quando entra ali nos cargos de poder, como os fã-clubes têm, mas a gente é torcida organizada. A gente torce para dar certo, e assim, a gente é muito bom pregador dessas ideologias, a gente fala para todo mundo, e posta, e compartilha, e segue, e cancela quando tem que cancelar alguém do outro lado, e assim, mas Jesus, definitivamente, se a gente pregasse o evangelho com a mesma paixão que a gente defende a nossa ideologia, o avivamento já tinha chegado. O problema é que nós estamos enfeitiçados pelos ídolos, pela cultura. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Estamos hoje numa conferência sobre igreja. Teve uma escola no Nordeste, teve uma crise coletiva de ansiedade, mais de 20 alunos tiveram uma crise de ansiedade ao mesmo tempo. Os diretores, os professores relataram a situação, dizendo que aquilo ali parecia cena de filme de terror. Os nossos adolescentes estão dopados de remédios. As crises profissionais que tinha aos 50, aos 60 anos, hoje a pessoa com 30 anos, 5 anos inserido no mercado de trabalho, já em crise. Crise de fé, crise profissional. Pessoas doentes, pessoas rendidas, escravizadas pelos seus próprios trabalhos. A ansiedade vai alastrando igual um câncer, vai dando metástase, a gente vai perdendo o sabor da fé, da família, da alimentação, da viagem, da espiritualidade. A gente não consegue orar, a gente não consegue ler a Bíblia, porque a gente está preocupado com o nosso futuro, com o nosso país, com a economia. Repara como que o reino da terra tem sufocado a nossa liberdade no Evangelho. E nós estamos nos vendendo sem perceber. E aí a gente vai para a igreja, em vez de a gente ser confrontado, em vez dos ídolos serem confrontados, a gente é confirmado. Continua assim mesmo, pensa dessa forma, tenha a sua visão de futuro, sonhe grande. E a gente vai vivenciando isso. E a gente vai envelhecendo e vai vendo que na verdade tudo era projeto de homens. Como que a gente consegue sair fora desse jogo? O salmista vai dizer no verso 2, ele diz, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Eu falei para a minha alma, ei, fique em paz. Eu tenho lido um pouco sobre os monges do deserto. Quem são os monges do deserto? Os monges do deserto foi um dos primeiros movimentos de pessoas que se retiraram da cidade para poder prestar atenção em Deus. Santo Antão foi o primeiro monge do deserto, ele trouxe um grande movimento de ascetismo, de sair da cidade e prestar atenção em Deus. E por que eles fizeram isso? Bom, porque os 300 primeiros anos da igreja cristã foi uma igreja que era perseguida pela cidade, era perseguida pelo Estado. E essa perseguição, ela vai purificando, porque, meu amigo, quando a igreja é perseguida, só fica quem quer. Não dá like, não dá status. E aí o jogo virou, o império, a cidade, o governo se tornou cristão. Aí os monges do deserto falaram, agora é o seguinte, cara, se a gente quer preservar a nossa fé, agora a gente tem que ir embora, a gente tem que sair daqui, porque senão a gente vai se corromper. Santo Antão diz a história que ele ficou 24 anos sozinho. Em solitude, em solidão.
Diz que quando ele volta, ele conseguia ver a cultura como ninguém. As pessoas iam conversar com ele, diziam, esse é o meu problema, eu estou preocupado, ele já dava uma palavra específica, vai lá e pede perdão, vai lá e reconserta isso, você precisa confiar mais em Deus aqui. Para cada pessoa ele dava um direcionamento, e ele conseguia diagnosticar o que nem a pessoa via. Por quê? Porque ele tinha visão crítica da cultura, porque ele deu passos para trás, ele não estava imerso nela. A gente tem um ditado na missiologia que diz, se você quer saber o que é água, nunca pergunte a um peixe. Porque o peixe nunca saiu da cultura dele. A água para ele é a vida. Nós precisamos dar passos para trás, queridos. Nós precisamos ter um tempo onde a gente fala para o trabalho, a gente fala para a família, a gente fala para o pastor, a gente fala para o e-mail, para o celular. Dá licença que eu vou ouvir o silêncio de Deus. E o silêncio de Deus, ele fala tanto quanto as palavras de Deus. Precisamos voltar a ter uma prática de sossegar a nossa alma, de silenciar, de nos afastarmos. Eu tirei férias, a gente foi para Ibiza, né, que chama aquela praia que a gente foi? Conhecida também como Ubatuba. E eu falei para a Suana, eu vou ficar 12 dias sem mexer no Instagram, porque eu estou instagrado por causa disso aqui, eu falei para ela. E aí eu excluí o meu Instagram. Que liberdade, irmãos. 10 dias sem sentir inveja de ninguém, olha que bênção. 10 dias de não postar um story e ficar vendo o tempo todo quantos views teve, e ficar bravo quando o Instagram corta um pouco dos views. 10 dias de não me importa o que as pessoas estão fazendo. Libertador. Depois a gente consegue voltar para lá e ter uma outra visão, porque a gente saiu, a gente se libertou. Por isso que eu vou tirar férias mês que vem de novo. Então a gente precisa voltar a ter essa prática de solidão, de ouvir o silêncio, mas o silêncio é ensurdecedor. Nós somos uma sociedade que a gente não tem... A gente assiste vídeo no YouTube no 2.0, a gente ouve podcast no 1.5, a gente quer as coisas muito rápidas. Então a gente perdeu essa cultura de fazer sossegar e calar a minha alma. O remédio que Jesus dá para a ansiedade é olhar passarinho. Não andeis ansiosos por coisa nenhuma, diz o apóstolo Paulo. Jesus fala sobre isso, ele diz, olha os lírios do campo, olha as aves do céu, não semeiam, nem colhem, e Deus sabe o que elas precisam. Em outras palavras, quando a gente para ouvir o silêncio de Deus, até o passarinho prega o evangelho para a gente. Nós precisamos voltar a essa prática para quê? Para sossegar a nossa alma. O salmista continua dizendo, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. Imagine como é ter uma alma sossegada. Imagine como é acordar numa segunda-feira e ir trabalhar, mas em paz, em quietude, serenidade, é uma palavra que eu gosto muito. Sou serena. Uma pessoa que não está à flor da pele. Uma pessoa que quando senta com alguém ouve o que a pessoa está dizendo. Então por que eu estou falando isso? Porque essa precisa ser a nossa prática de vida como igreja, para que a gente tenha o que oferecer para a nossa cidade. Oferecer quietude. Terminando a minha reflexão com vocês, tem um livro do David Hansen, A Arte de Pastorear. Ele conta uma história de um casal que estava com um filho de 6, 7 meses, e infelizmente esse filho faleceu dentro do ventre da mulher, teve que fazer o parto. Ele, pastor daquele casal, uma igreja pequena, de 50, 60 membros, ele vai até aquele casal, e ele se coloca ali diante deles, faz uma oração, depois ele sai para almoçar com o marido, ele senta para almoçar, e ele conta ali no livro que o marido chorava e questionava, o homem estava aflito. O que você fala para uma pessoa que o seu primeiro filho de 6, 7 meses teve que nascer morto? Você vira, bate no ombro dela e fala assim, não, é a vontade de Deus, Deus sabe o que é melhor para você. Você não fala nada. Mas o não falar nada não significa que você não ofereceu nada. O David Hansen conta que no livro, ele entende que ali ele representava o Espírito Santo na frente daquele homem, e ele estava ali só para compartilhar uma coisa para aquela pessoa, quietude.
eu estou aqui com você, eu estou te ouvindo. O dia que nós descobrirmos que esses projetos de poder, de corrupção e de grandeza, megalomaníacos que a nossa cultura tem vivenciado, podem facilmente serem descartados por meio de uma espiritualidade saudável e de contentamento, nós não vamos mais olhar para a oração como uma opção, mas vamos olhar para a vida com Deus, para a vida devocional, como um lugar de sobrevivência. Quem passa tempo com Deus não enlouquece. E talvez nós sejamos tratados como loucos, mas que a cidade encontre em nós um lugar como o colo de uma mãe, para descansar, para ter refúgio, para ter conforto. Uma igreja humana. Porque para mim, quanto mais espiritual uma pessoa é, mais humana ela se torna. Pessoa próxima, pessoa que se importa com você. Você não é uma peça para a minha engrenagem. Você não é um subproduto do meu plano religioso. Você não é uma pessoa valiosa se for para a minha igreja. Não, o seu valor está na sua própria criação, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando eu olho para você, eu vejo Deus, eu vejo a beleza de Deus. Então, meus irmãos, agora eu vou fechar o meu início, que eu disse para vocês, de tudo que eu vi na igreja, tudo que eu vi, aqui eu pintei esse quadro aqui, dessa igreja aqui, enfim, o que nós estamos tentando ser hoje como igreja? Talvez aquilo que está lá em Atos capítulo 5, coloca para mim aí, por favor, o último verso que eu vou ler, Atos capítulo 5, verso de número 28. Os apóstolos estavam aqui presos pelo Império Romano? Não. Eles tinham sido presos pelos religiosos. Eles estavam no Sinédrio, a mais alta patente da religiosidade. E eles vão virar para esses jovens apóstolos e eles falam assim: não é verdade que nós ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? Em outras palavras, que vocês não falassem de Jesus. A gente já não tinha prendido vocês e falado que se vocês continuassem falando de Jesus, a gente ia acabar com vocês. Olha o que eles dizem: no entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês. Quando eu li isso aqui, há uns 3 meses atrás, para mim ficou cada vez mais claro. O chamado da igreja não é encher um prédio de pessoas, mas é encher a cidade do Evangelho. Deus definitivamente não nos chamou para fazer a igreja crescer. Deus não nos chamou para construirmos grandes tabernáculos, grandes templos. Se for necessário, construamos-nos. Porque se for necessário, se há a demanda, a gente vai construir. Mas só como uma resposta a algo que aconteceu naturalmente. O nosso chamado é nós enchermos Ribeirão Preto com o Evangelho do Senhor Jesus. O que a cidade é cheia hoje? CrossFit, Burger King, academia, igrejas, violência, injustiça, maldade, indiferença. Chegou o tempo, irmãos, de nós entendermos que o chamado de Deus para a nossa vida é encher Ribeirão do Evangelho, no poder do Espírito, por onde nós formos, a gente ter capacidade de entrar no nosso trabalho e não olhar só mais para aquilo como um senso de sobrevivência, mas olhar para aquilo com o entendimento de que Deus me colocou aqui para que o reino dele seja sinalizado nesse lugar. E aí, irmão, se a gente se preocupar mais com a cidade do que com a nossa estrutura,
nós vamos estar cumprindo o que a igreja, o que a Bíblia entende sobre o que é igreja. Igreja não é prédio, títulos, status, influência política, império religioso. Igreja é um povo que se une e que se dispersa. Que se une e que se dispersa. Igreja é o povo que se encontra para adorar e se separa para testemunhar. Se a gente viver assim, vai dar gosto. Vai dar gosto de ver essa igreja. E provavelmente essa igreja não vai ser famosa. Não vai estar na televisão e nem em foto do lado de pessoas poderosas. Mas essa igreja está fazendo jus ao que Jesus começou. O que Jesus começou? Começou a pregação dizendo: o reino de Deus chegou. A nossa mensagem é: o reino de Deus chegou. Não é a igreja chegou, não. Jesus não chegou e falou a igreja, não. Jesus falou assim: o reino de Deus chegou. Que nós, onde estivermos, possamos dizer: o reino de Deus chegou, porque o rei está aqui, porque o rei está sendo pregado, porque o rei está sendo anunciado. Amém? É uma conversa, é uma reflexão, alguns momentos e alguns compartilhados do meu coração, e a minha oração é que Deus continue usando a Igreja Vida para ser uma igreja saudável, de contentamento, que oferece quietude, que se preocupa com todas as pessoas e que enche Ribeirão Preto do Evangelho de Jesus de Nazaré. Vamos aplaudir ao nosso Deus?